E se a maior aventura da sua vida começasse com uma simples decisão de dizer sim a Deus? E se eu te dissesse que o Deus que criou os céus e a terra quer caminhar com você todos os dias? Não apenas aos domingos, não apenas em tempos de dificuldade, mas em cada momento da sua vida. Imagine caminhar tão próximo de Deus que a presença dele seja tão real para você quanto o ar que você respira. Isso não é apenas para heróis bíblicos como Noé, Enoque ou Moisés, é para você. A questão é: você está disposto a tomar a mão dele e caminhar com ele? Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer mudar sua vida hoje. Curta, se inscreva e não perca o final. Tem uma surpresa esperando você. Para caminhar com Deus diariamente, o primeiro passo é conhecê-lo pessoalmente. Não se trata de seguir regras ou cumprir deveres religiosos. Trata-se de um relacionamento profundo e constante com o Deus que te criou, te ama e te chama pelo nome. Desde o momento em que você acorda de manhã até a hora em que fecha os olhos à noite, Ele está com você, desejando comunhão. Esse caminho começa com a rendição. Você não pode caminhar com Deus enquanto se agarra ao seu próprio caminho. A Bíblia diz, em Amós 3, versículo 3, poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo? Se você quer caminhar com Deus, deve andar em concordância com Ele. Isso significa entregar seu coração, seus planos e seus desejos à vontade perfeita dele. Significa deixar de lado as distrações e pecados que te afastam dele e dizer, Senhor, eu escolho você. Deus não é distante ou inalcançável. Ele está perto e deseja caminhar com você, como caminhou com Adão no jardim, como caminhou com Enoque, com Moisés, com os discípulos, mas tudo começa com uma decisão, sua decisão, de tomar a mão dele e nunca soltá-la. Oração não é apenas algo que fazemos antes das refeições ou em momentos de crise. É o pulsar do nosso relacionamento com Deus. Imagine se você tivesse um amigo, mas nunca falasse com ele. Que tipo de relacionamento seria esse? Muitas pessoas tratam Deus como um conhecido distante, só buscando-o quando precisam de algo. Mas caminhar com Deus significa manter uma conversa constante com Ele, assim como Jesus fez. Jesus, muitas vezes, se retirava para orar, mesmo quando multidões o pressionavam. Ele entendia que a oração não era um ritual, mas uma linha de vida. É na oração que derramamos nossos corações, entregamos nossos fardos e recebemos força. É na oração que aprendemos a ouvir a voz de Deus, não como um eco distante, mas como um pai falando com seu filho. E é na oração que alinhamos nossa vontade com a dele. Mas oração não é apenas falar, é também ouvir. Muitas vezes, corremos para essa oração com uma lista de pedidos e nunca paramos para ouvir a resposta de Deus. Caminhar com Deus diariamente significa reservar espaço para o silêncio, permitindo que Ele guie nossos pensamentos e decisões. Significa orar, não apenas quando sentimos vontade, mas como um estilo de vida. A Bíblia nos diz, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, orai sem cessar. Isso não significa passar o dia todo de joelhos, mas viver em uma constante consciência da presença de Deus, falando com Ele ao longo do dia. Quando a oração se torna seu hábito, a presença de Deus se torna sua realidade. Você não apenas falará sobre Ele, você caminhará com Ele. A Bíblia não é apenas mais um livro, é a voz de Deus, falando diretamente com você. Cada página, cada versículo, cada palavra é inspirada por Deus mesmo, como diz em 2 Timóteo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Se você quer caminhar com Deus diariamente, deve passar tempo na palavra dele, porque é ali que ele revela seu coração.
seu caráter e sua vontade para a sua vida. Pense nisso. Como você pode seguir alguém se não sabe para onde ele está te levando? Como você pode confiar em Deus se não conhece o que ele prometeu? A Bíblia é seu mapa, sua bússola, seu pão diário. Jesus mesmo disse em Mateus 4, versículo 4: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim como seu corpo precisa de comida para sobreviver, sua alma precisa das Escrituras para prosperar. No entanto, muitos crentes negligenciam a palavra de Deus. Eles dependem de sermões, devocionais ou postagens nas redes sociais para sua nutrição espiritual. Mas um relacionamento de segunda mão com as Escrituras leva a um relacionamento de segunda mão com Deus. Se você só come uma vez por semana, ficará fraco. Se você só abre sua Bíblia aos domingos, sua fé será frágil. Você deve se alimentar da palavra de Deus diariamente. E ler a Bíblia não é apenas adquirir conhecimento, é transformação. Hebreus 4, versículo 12 diz: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Ela corta as mentiras do inimigo, expõe o pecado, fortalece a fé e renova a mente. Quando você satura seu coração com as Escrituras, elas começam a moldar seus pensamentos, suas ações e seus desejos. Caminhar com Deus significa deixar a palavra dele guiar seus passos. Quando a vida fica confusa, a palavra traz clareza. Quando vêm as provações, as promessas dele trazem paz. Quando a tentação bate, a verdade dele dá força. Quanto mais você habita nas Escrituras, mais você ouvirá a voz de Deus e mais sua vida refletirá a presença dele. Não se engane. A Bíblia não é um livro velho e ultrapassado. É a voz viva e respirante de Deus, chamando você para mais perto. Se você quer caminhar com ele diariamente, deve ouvir o que ele está dizendo. Comente fé se acredita em milagres, inscreva-se no canal e assista até o fim para uma revelação incrível. Obediência é o verdadeiro teste do seu amor por Deus. Muitas pessoas dizem que querem caminhar com Deus, mas só o seguem quando é conveniente. Caminhar verdadeiramente com Deus significa obedecê-lo, mesmo quando é difícil, mesmo quando não faz sentido e mesmo quando o mundo te diz para fazer o contrário. Jesus disse, em João 14, versículo 15, Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Note que ele não disse, se vocês estiverem com vontade, ou se for fácil. Ele disse, se vocês me amam, porque a obediência é um reflexo do nosso amor e confiança em Deus. Uma pessoa que caminha com Deus não apenas ouve a palavra dele, ela a vive. Não apenas sabe o que é certo a fazer, ela o faz. Veja Noé. A Bíblia diz, em Gênesis 6, versículo 9, Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava fielmente com Deus. Quando Deus lhe disse para construir uma arca, não havia sinal de chuva. As pessoas devem tê-lo ridicularizado, chamado de louco, questionado sua fé. Mas Noé obedeceu, não porque viu a inundação, mas porque confiou em quem o alertou. E por causa de sua obediência, ele e sua família foram salvos. Muitas vezes, queremos escolher quais partes da palavra de Deus vamos obedecer. Amamos suas promessas, mas resistimos aos seus mandamentos. Queremos suas bênçãos, mas ignoramos suas instruções. Mas obediência parcial é desobediência. Caminhar com Deus significa dizer, Senhor, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Significa confiar que os caminhos dele são mais altos que os nossos, como diz em Isaías 55, versículo 9. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos
mais altos que os seus pensamentos. E aqui está a verdade. A obediência traz bênçãos. Quando você caminha aqui em obediência, você caminha sob o favor, a proteção e a orientação de Deus. Nem sempre será fácil e nem sempre fará sentido no momento, mas Deus sempre recompensa a obediência. Ele vê as escolhas que você faz em segredo. Ele vê quando você escolhe o caminho dele em vez do caminho do mundo. Ele vê quando você permanece firme na fé enquanto outros comprometem. E ele honra aqueles que o seguem de todo o coração. Então, se você quer caminhar com Deus diariamente, não apenas ouça a voz dele, siga-a. Não apenas leia a palavra dele, viva-a. Não apenas concorde com o que Deus diz, obedeça, porque quanto mais você o obedece, mais próximo você caminhará com ele. Arrependimento é a chave para permanecer perto de Deus. Você não pode caminhar com ele enquanto se agarra ao pecado. O pecado cria distância, separa, constrói um muro entre você e Deus, mas o arrependimento derruba esse muro e restaura a intimidade que ele deseja ter com você. Muitas pessoas pensam no arrependimento como um evento único, algo que fizeram quando entregaram sua vida a Cristo. Mas o verdadeiro arrependimento é uma prática diária. Por quê? Porque tropeçamos diariamente, caímos, permitimos coisas em nossos corações que não deveriam estar lá. Orgulho, amargura, falta de perdão, luxúria, egoísmo. E se não tomarmos cuidado, essas coisas começam a endurecer nossos corações e nos afastar de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, entendeu a importância do arrependimento. Depois que pecou, ele não tentou esconder ou dar desculpas. Em vez disso, ele clamou, em Salmos 51, versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ele sabia que o pecado não apenas quebra a lei de Deus, ele quebra o coração de Deus. E quando você verdadeiramente caminha com Deus, você sentirá essa convicção. Arrependimento é mais do que apenas dizer "me desculpe". É se afastar do pecado e voltar para Deus. É uma mudança de coração, uma mudança de mente e uma mudança de direção. É dizer, Senhor, não quero nada na minha vida que me separe de Ti. E aqui está a promessa maravilhosa. Quando você vem a Deus, com um coração sincero, Ele está sempre pronto para perdoar. João 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nenhum pecado é grande demais, nenhum fracasso é profundo demais. No momento em que você se arrepende, Ele te lava e te acolhe de volta à sua presença. Então, se você quer caminhar com Deus diariamente, mantenha seu coração puro diante dele. Não deixe o pecado não confessado criar distância. Venha a Ele rapidamente, coloque tudo aos seus pés e permita que sua graça te renove. Um coração arrependido é um coração que caminha próximo de Deus. Adoração é mais do que uma canção. É um estilo de vida. Muitas pessoas pensam que adoração é algo que acontece por 30 minutos no domingo de manhã, com mãos levantadas e música tocando. Mas a verdadeira adoração não é apenas o que você faz na igreja. É como você vive todos os dias. Caminhar com Deus significa viver uma vida que o honra em tudo. Suas palavras, seus pensamentos, suas ações, suas decisões. Romanos 12, versículo 1 diz, portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Adoração não é apenas cantar sobre Deus, é se render a Ele. É escolher glorificá-lo em como você trata os outros, como enfrenta provações e como permanece fiel quando ninguém está olhando. Se esse conteúdo tocar seu coração, comente amém e compartilhe. Inscreva-se e fique até o final.
algo especial te espera. Jesus disse à mulher no poço que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, como está em João 4, versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso significa que a adoração não é apenas uma expressão externa, é uma questão do coração. Não se trata de atuar para os outros ou seguir rituais religiosos. É sobre uma devoção pessoal e profunda a Deus. Um coração que adora, busca o primeiro, coloca-o acima de tudo e se deleita em sua presença. E aqui está a verdade. Aquilo que você adora moldará sua vida. Se você adora dinheiro, seu coração será consumido pela ganância. Se você adora sucesso, perseguirá conquistas constantemente, mas nunca encontrará paz. Mas se você adora a Deus, sua vida será cheia da presença dEle, da alegria dEle e do propósito dEle. Quando você faz da adoração um estilo de vida diário, você convida Deus para cada momento. Seja dirigindo para o trabalho, lavando pratos ou enfrentando uma situação difícil, você pode adorá-lo por meio da gratidão, da obediência, da fé. E enquanto você adora, a presença dele te envolve, a paz dele te enche e seu caminhar com ele se aprofunda a cada dia. Então, não espere pelo domingo. Adore a Deus agora. Adore-o em suas provações, adore-o em suas vitórias, adore-o nos momentos tranquilos do seu dia. Porque uma vida de adoração é uma vida que caminha próximo de Deus. As pessoas com quem você se cerca ou te aproximarão de Deus ou te afastarão dele. Caminhar com Deus diariamente não é para ser uma jornada solitária. Você precisa de relacionamentos piedosos que fortaleçam sua fé, desafiem seu crescimento e te encorajem em tempos difíceis. Provérbios 13, versículo 20, diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A companhia que você mantém molda sua mentalidade, suas escolhas e, em última análise, seu caminhar com Deus. Se você se cerca constantemente de pessoas que não têm desejo de seguir a Cristo, será fácil se desviar. Mas se você caminha com aqueles que amam Jesus, a fé deles afiará a sua. Pense nisso. Jesus mesmo se cercou de discípulos. Ele caminhou com eles, ensinou-os, encorajou-os e até os corrigiu quando necessário. Isso é o que a verdadeira comunhão cristã parece. Não se trata apenas de ter amigos. Trata-se de ter os amigos certos. Amigos que oram por você, que te lembram das promessas de Deus, que te responsabilizam quando você começa a se desviar. Um dos maiores perigos para a sua fé é o isolamento. Quando o inimigo quer enfraquecer um crente, ele frequentemente começa afastando-o da comunidade piedosa. Ele sussurra: você não precisa de igreja, você não precisa de amigos cristãos, você pode fazer isso sozinho. Mas isso é uma mentira. Hebreus 10, versículo 25 nos lembra: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos mutuamente. Você precisa de uma família espiritual. Você precisa de uma igreja que pregue a verdade. Você precisa de amizades que te edifiquem em Cristo. Então, se você quer caminhar com Deus diariamente, olhe bem para quem está caminhando ao seu lado. Eles estão te levando para Cristo ou te afastando dele? Eles estão fortalecendo sua fé ou enfraquecendo-a? Escolha relacionamentos que honrem a Deus e você se encontrará caminhando ainda mais perto dele. Caminhar com Deus diariamente significa confiar na orientação dele, em vez de depender do seu próprio entendimento. Muitas vezes, tentamos resolver as coisas por conta própria, tomando decisões baseadas em emoções, lógica ou no que parece melhor no momento. Mas a verdadeira fé significa entregar o controle e permitir que Deus dirija seus passos, mesmo quando você não vê
o quadro completo, Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Note que Deus não pede metade da sua confiança, Ele pede toda ela. Ele não diz: descubra tudo primeiro e depois venha a mim. Não, Ele diz para confiar nele antes de ver a resposta, antes de entender o porquê, antes que o caminho esteja claro. Veja Abraão. Deus lhe disse para deixar sua terra natal e ir para um lugar que ele lhe mostraria, sem dizer exatamente onde. Abraão obedeceu, não porque tinha todos os detalhes, mas porque confiava em quem o estava guiando, e por causa de sua fé, ele caminhou na bênção de Deus. Quando você confia na sua própria sabedoria, você é limitado pelo que pode ver e entender. Mas quando confia na sabedoria de Deus, você caminha de acordo com o plano perfeito dele, um plano que é mais alto, maior e muito além do que você poderia imaginar, como diz em Isaías 55, versículo 9. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Mas confiar na orientação de Deus também significa esperar pelo tempo dele. Às vezes, a resposta de Deus não é sim ou não, é espere. E nesses momentos, o inimigo tentará te encher de dúvida, medo e impaciência. Mas lembre-se, Deus nunca está atrasado. Ele nunca está errado. Ele é sempre fiel. Então, se você quer caminhar com Deus diariamente, pare de tentar controlar tudo. Pare de tomar decisões baseadas no medo ou na pressão. Em vez disso, busque a sabedoria dele, ore por sua direção e confie que ele te conduzirá. Quando você segue a orientação de Deus, você nunca estará perdido. Vamos juntos nessa jornada? Curta se você está dentro, inscreva-se e não pule o final. Tem uma mensagem que vai te surpreender. Caminhar com Deus diariamente significa viver uma vida de serviço, colocando os outros antes de si mesmo e refletindo o coração de Jesus em tudo o que você faz. Jesus não veio para ser servido, mas para servir, como diz em Marcos 10, versículo 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. E se verdadeiramente o seguimos, nossas vidas devem refletir o mesmo. Muitas pessoas pensam em servir como algo que fazem na igreja, ajudar em um ministério, ser voluntário ou doar para os necessitados. Embora isso seja importante, o verdadeiro serviço não é apenas uma atividade, é uma atitude. É uma postura do coração que diz: Senhor, usa-me onde quer que eu esteja. Pense em Jesus. Embora fosse o Filho de Deus, ele se humilhou para lavar os pés dos discípulos, como está em João 13, versículos 12 a 17. Depois de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: Vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que façam como eu fiz. Em verdade lhes digo, nenhum servo é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. O Rei dos Reis assumiu a posição mais baixa para mostrar que a grandeza no reino de Deus é encontrada na humildade. Caminhar com Deus significa ter esse mesmo coração de servo, buscando oportunidades para amar, abençoar e cuidar dos outros, mesmo quando ninguém está olhando. Serviço também requer abnegação. O mundo nos ensina a focar em nós mesmos, nossos objetivos, nosso sucesso, nosso conforto. Mas Deus nos chama a olhar além de nós mesmos.
Filipenses 2, versículos 3 e 4 diz: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quando você serve aos outros, você mostra o amor de Cristo em ação. Mas aqui está a verdade incrível. Quando você serve, você se aproxima de Deus. Ele te encontra nos momentos de sacrifício, nos atos de bondade, nas maneiras silenciosas de dar, sem esperar nada em troca. Servir não é apenas sobre o que você faz pelos outros, é sobre o que Deus faz em você. Molda seu coração, aprofunda sua fé e alinha sua vida com o propósito dele. Então, se você quer caminhar com Deus diariamente, pergunte a si mesmo: como posso servir hoje? Quem posso encorajar? Quem posso ajudar? Porque quanto mais você serve, mais você reflete o coração de Cristo, e quanto mais reflete o coração dele, mais próximo você caminha com ele. Caminhar com Deus diariamente requer uma fé inabalável, uma fé que se apega a ele mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido, quando as orações parecem não respondidas e quando vêm as provações. Fé não é apenas acreditar em Deus quando tudo está indo bem. É confiar nele quando nada faz sentido. Hebreus 11, versículo 6 diz: Sem fé é impossível agradar a Deus. Pense nisso. Fé não é opcional para o crente. É a própria base do nosso caminhar com Deus. É a confiança de que Ele é quem diz ser e que fará o que prometeu, mesmo quando você não pode ver. Veja os heróis da fé na Bíblia. Noé construiu a arca antes que a primeira gota de chuva caísse. Abraão creu em Deus por um filho, mesmo quando ele e Sara eram velhos. Os israelitas marcharam ao redor de Jericó antes que as muralhas caíssem. Fé não espera por provas. Ela avança por causa de quem Deus é. Mas aqui está o desafio. A fé é frequentemente testada. Haverá momentos em que a vida não sai como você espera, quando as lutas parecem esmagadoras e quando a dúvida se infiltra. Nessas horas, o inimigo sussurrará: Onde está Deus agora? Mas a verdadeira fé diz: mesmo quando não vejo a resposta, eu confio nele. A verdadeira fé não vacila porque as circunstâncias mudam. Ela permanece firme porque Deus nunca muda, como diz em Malaquias 3, versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo. E aqui está a promessa. Quando você caminha pela fé, você caminha em vitória. Fé é o que move montanhas, como diz em Marcos 11, versículo 23. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que diz acontecerá, isso lhe será concedido. Fé é o que vence o mundo, como está em 1 João 5, versículo 4. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé é o que te carrega através das tempestades da vida. Quando você se apega à fé, você verá o poder de Deus, sua provisão e sua presença de maneiras que nunca imaginou. Então, se você quer caminhar com Deus diariamente, fortaleça sua fé. Fale as promessas dele sobre sua vida. Confie nele mesmo quando não entender. E lembre-se, fé não é sobre ver, é sobre crer. Quanto mais você confiar nele, mais próximo você caminhará com ele. Quer crescer na fé? Comente "Eu quero", se inscreva e assista até o último segundo. Tem um recado que vai mexer com você. Caminhar com Deus diariamente requer um coração de gratidão. Gratidão não é apenas agradecer a Deus quando as coisas estão boas. É reconhecer a bondade dele em todas as estações, mesmo nas provações. Um coração grato te mantém perto dele, porque muda seu foco dos seus problemas para a presença dele, das suas lutas para a suficiência dele. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, diz: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta
é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Note que não diz para dar graças por todas as circunstâncias, mas em todas as circunstâncias. Isso significa que mesmo quando a vida é difícil, mesmo quando as orações parecem não respondidas, mesmo quando vêm as tempestades, ainda podemos encontrar razões para agradecê-lo. Por quê? Porque a gratidão é uma arma. O inimigo quer que você foque no que está faltando, no que está quebrado, no que está errado. Mas quando você escolhe a gratidão, você silencia as mentiras dele. Você se lembra que Deus ainda é bom, ainda é fiel e ainda está no controle. Gratidão fortalece sua fé e mantém seu coração alinhado com Deus. Pense em Paulo e Silas. Eles foram espancados e jogados na prisão. Mas, em vez de reclamar, cantaram louvores a Deus, como está em Atos 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E o que aconteceu? As portas da prisão se abriram. A gratidão deles, no meio do sofrimento, levou a um avanço. Gratidão tem poder. Ela traz paz, muda atmosferas e abre portas para Deus agir. Mas gratidão não é apenas agradecer a Deus em oração, é um estilo de vida. É escolher ver as bênçãos dele, grandes e pequenas. É acordar e dizer, obrigado, Senhor, por mais um dia. É reconhecer sua provisão, sua proteção e sua presença nos momentos cotidianos. Então, se você quer caminhar com Deus diariamente, desenvolva um coração grato. Não espere por circunstâncias perfeitas. Agradeça-o agora. Agradeça-o pelo que ele fez, pelo que está fazendo e pelo que fará. Porque quanto mais você pratica a gratidão, mais próximo você caminhará com ele. Caminhar com Deus diariamente requer uma vida cheia de oração. Oração não é apenas algo que você faz antes das refeições ou na igreja. É uma conversa constante com Deus. É a maneira como você se aproxima dele. Busca sua orientação e permanece conectado à sua presença. Sem oração, seu caminhar com Deus se tornará distante. Mas com oração, você experimentará seu poder, sua paz e sua presença na sua vida diária. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 diz, orai sem cessar. Isso não significa passar o dia todo de joelhos. Significa viver com uma atitude de oração, constantemente ciente de que Deus está com você. Seja dirigindo, trabalhando ou enfrentando desafios, você pode falar com Ele. Ele não é um Deus distante, Ele é seu Pai. E Ele anseia ouvir sua voz. Oração não é sobre usar as palavras certas ou seguir uma fórmula religiosa. É sobre relacionamento, é abrir seu coração a Deus, derramar seus fardos e ouvir sua voz. Filipenses 4, versículos 6 e 7 nos diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando você ora, você libera suas preocupações e recebe a paz dele. Veja Jesus. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele constantemente se retirava para orar. Antes de escolher seus discípulos, ele orou. Antes de enfrentar a cruz, ele orou. Se Jesus precisava de oração, quanto mais nós? Oração não é apenas sobre pedir. É sobre alinhar seu coração com a vontade de Deus. É sobre buscar sua presença, render-se aos seus planos e confiar nas suas respostas. E aqui está a verdade. Oração muda as coisas. Ela move montanhas, quebra cadeias e fortalece sua fé. Mas mais importante, a oração muda você. Quanto mais você ora, mais próximo você caminha com Deus. Então, se você quer caminhar com Ele diariamente, faça da oração seu estilo de vida. Fale com Ele ao longo do dia. Ouça sua voz. E veja como sua presença transforma sua vida. Caminhar com Deus diariamente significa ser cheio e guiado pelo Espírito Santo. A vida cristã
não é para ser vivida com sua própria força, é para ser vivida no poder dele. O Espírito Santo não é uma parte opcional da sua fé. Ele é essencial para seu caminhar com Deus. Gálatas 5, versículo 16, diz: Digo, porém, andem pelo Espírito e não satisfarão os desejos da carne. Isso significa que quando o Espírito te guia, você não será controlado pelo pecado, pela tentação ou pelas lutas deste mundo. O Espírito Santo te dá o poder para vencer, a sabedoria para fazer escolhas piedosas e a força para continuar quando a vida fica difícil. Mas aqui está a chave: você deve ser cheio do Espírito. Efésios 5, versículo 18 nos diz: Não se embriaguem com vinho, que leva à devassidão, mas sejam cheios do Espírito. Não apenas uma vez, mas continuamente. Isso não é uma experiência única. É uma rendição diária. É acordar e dizer: Espírito Santo, guia-me hoje. Fala comigo. Corrige-me. Capacita-me a viver para ti. Quando você depende dele, você para de tentar fazer as coisas com sua própria força e começa a caminhar na força de Deus. O Espírito Santo também é seu mestre. Jesus disse em João 14, versículo 26, Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês se lembrarem de tudo o que eu disse. Quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo dá entendimento. Quando você não sabe o que orar, ele intercede por você. Como diz em Romanos 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E aqui está o que acontece quando você caminha no Espírito. Sua vida dá frutos. Gálatas 5, versículos 22 e 23 descreve o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas não são coisas que você pode produzir por conta própria. Elas são a evidência de uma vida totalmente rendida a Deus. Então, se você quer caminhar com Deus diariamente, convide o Espírito Santo para te guiar. Peça que ele te encha, te guie e te capacite. Quanto mais próximo você caminha com o Espírito, mais próximo você caminha com Deus. Caminhar com Deus diariamente requer obediência, um coração disposto a segui-lo. Não importa o custo. Não basta simplesmente ouvir a palavra de Deus ou conhecer seus mandamentos. Devemos vivê-los. Jesus disse, em João 14, versículo 15, Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Obediência não é sobre seguir regras. É sobre mostrar nosso amor por Deus através de nossas ações. Pense em uma criança e um pai amoroso. Quando um pai dá instruções, não é para controlar a criança, mas para protegê-la e guiá-la. Da mesma forma, os mandamentos de Deus não são para nos sobrecarregar, mas para nos abençoar. Deuteronômio 28, versículo 1, diz: Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. A obediência traz bênçãos, proteção e um relacionamento mais profundo com Deus. Mas sejamos honestos, obediência nem sempre é fácil. Às vezes, Deus nos pede para dar um passo de fé, mesmo quando não faz sentido. Às vezes, Ele nos chama a abrir mão de coisas que nos prendem. Outras vezes, obediência significa permanecer firme em um mundo que vai contra a verdade dele. Ainda assim, quando escolhemos obedecer, estamos caminhando na vontade perfeita de Deus, mesmo que não vejamos o quadro completo. Veja Noé. Ele obedeceu a Deus e construiu a arca antes que a inundação chegasse. Veja Abraão. Ele obedeceu e deixou sua terra natal, mesmo sem saber
para onde estava indo. Veja Pedro. Ele obedeceu ao chamado de Jesus e andou sobre as águas. Cada ato de obediência levou a milagres, avanços e uma fé mais profunda. E aqui está a maior verdade. A obediência te aproxima de Deus. Tiago 4, versículo 8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Quanto mais você o obedece, mais você experimenta sua presença. Quanto mais você segue seus caminhos, mais você vê sua fidelidade. Então, se você quer caminhar com Deus diariamente, escolha a obediência. Não apenas quando é fácil, mas mesmo quando é difícil. Confie que o caminho dele é melhor, o plano dele é maior e suas promessas são verdadeiras. Porque quando você obedece, você não está apenas seguindo regras, você está seguindo a Ele. Caminhar com Deus diariamente significa nunca desistir, permanecer fiel, perseverar nas provações e seguir em frente mesmo quando o caminho fica difícil. A vida cristã não é uma corrida curta, é uma maratona. Haverá desafios, haverá momentos de dúvida, mas aqueles que perseveram verão a fidelidade de Deus de maneiras que nunca imaginaram. Gálatas 6, versículo 9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O inimigo quer te desanimar. Ele quer te fazer sentir que suas orações não estão funcionando, que sua obediência não importa, que sua fé não faz diferença. Mas a palavra de Deus promete que, se você continuar, verá a recompensa. Veja Jó. Ele perdeu tudo, mas permaneceu fiel. E Deus o restaurou. Veja Paulo. Ele foi espancado, preso e naufragado, mas nunca parou de pregar o Evangelho. Veja Jesus. Ele suportou a cruz porque viu a alegria que estava diante dele, como diz em Hebreus 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A perseverança deles levou à vitória, e o mesmo é verdade para você. Mas perseverança não significa confiar na sua própria força, significa confiar na força de Deus. Isaías 40, versículo 31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Quando você se sente fraco, Ele é sua força. Quando você se sente cansado, Ele te dá descanso. Quando você sente vontade de desistir, Ele te lembra que sua graça é suficiente, como diz em 2 Coríntios 12, versículo 9. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aqui está a verdade. Deus sempre termina o que começa. Filipenses 1, versículo 6 diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Deus te chamou para algo, Ele te conduzirá por isso. Se Ele começou uma obra na sua vida, Ele a terminará. Então, se você quer caminhar com Deus diariamente, tome uma decisão. Não desista, não volte atrás. Mantenha a fé. Continue orando, mesmo quando não vê a resposta. Continue confiando, mesmo quando não entende. Continue caminhando, mesmo quando o caminho é difícil. Porque aqueles que perseveram verão a glória de Deus. Ao refletir sobre a mensagem de caminhar com Deus diariamente, sinto uma profunda inspiração que ressoa com o coração de quem busca propósito e conexão espiritual. A ideia de que Deus, o Criador de tudo, deseja estar presente em cada momento da nossa vida, não apenas nos domingos ou nas dificuldades, mas em cada respiração, é transformadora. No contexto da nossa cultura, onde a fé é tão vibrante e as relações humanas são valorizadas, essa mensagem nos lembra que a espiritualidade não é um evento isolado, mas um estilo de vida. A rendição diária, a oração constante
a imersão nas Escrituras e a obediência, mesmo quando desafiadora, são convites para viver com autenticidade e confiança. O que mais me toca é a ênfase na gratidão, algo tão presente em nossas celebrações e encontros familiares. Agradecer em todas as circunstâncias, como Paulo e Silas fizeram na prisão, nos ensina a encontrar esperança, mesmo nas tempestades. Além disso, a importância de escolher companhias que nos aproximem de Deus reflete nossa valorização da comunidade, seja na igreja, na roda de amigos ou na família. Essas lições me desafiam a aplicar mudanças práticas na minha vida. Decidi reservar um momento diário para orar e ler a Bíblia, mesmo que sejam apenas 10 minutos, para fortalecer minha fé. Também quero cultivar um coração grato, anotando pelo menos 3 coisas boas a cada dia, por menores que pareçam. E, acima de tudo, pretendo ser mais intencional nas minhas amizades, buscando pessoas que me inspirem a crescer espiritualmente. Caminhar com Deus não é sobre perfeição, mas sobre progresso, um passo de cada vez, com confiança de que Ele está ao meu lado. Essa jornada exige fé para obedecer, mesmo sem entender tudo, como Abraão fez, e paciência para esperar o tempo de Deus. Para mim, a maior lição é que a presença de Deus transforma o comum em extraordinário. Ele torna cada dia uma oportunidade de viver com propósito, amor e esperança. Que possamos aplicar essas verdades no nosso cotidiano, tornando nossa fé não apenas uma crença, mas uma prática diária que reflete o coração de Deus em tudo o que fazemos. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão edificar sua vida. Nos comentários, escreva "Quero caminhar com Deus" ou compartilhe como você aplica sua fé no dia a dia. Assista até o fim e junte-se a nós nessa jornada de fé.